Olá, bom dia, paz seja com todos. Estamos iniciando a escola bíblica dominical e estamos aqui para meditar na palavra de Deus. Estamos com a série Vida Santa até a volta de Cristo, que fala sobre a santidade do crente, a necessidade que tem de buscarmos a santificação, a necessidade que temos de nos colocarmos em santificação para que possamos então fazer parte do reino de Deus de uma forma completa e eficaz. Vamos fazer uma oração para começar? Magnífico Deus, Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, adoramos e glorificamos a Ti e queremos, meu Deus, que Tu abras o nosso entendimento para que a Tua palavra entre. Fale conosco, meu Deus, aquilo que precisamos aprender e entender. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. A paz para a irmã Rose, que já está interagindo conosco, e aos demais que forem chegando também, interagindo, que a paz seja com todos. Hoje nós vamos para a lição número 9, que tem como título A Vinda de Jesus e a Ressurreição dos Santos. Uma lição escatológica, né, que fala sobre as coisas do tempo do fim. A verdade prática diz: a vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja é o acontecimento mais esperado e extraordinário desde que Jesus foi assunto aos céus. A leitura está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 17, que diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-nos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Louvado seja Deus. A paz também para o irmão Mário e toda a família, que Deus possa abençoá-los grandemente. Bom, estamos aqui diante de uma leitura da carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, a igreja que estava na cidade de Tessalônica, na Ásia Menor. Essa parte da carta, Paulo escreve porque faltava ainda alguns ensinamentos para aqueles cristãos. Faltava ainda algumas instruções para os tessalonicenses. E eles estavam sem esperança sobre aqueles que já tinham morrido antes da vinda de Jesus. Havia desde o primeiro século aquela ansiedade e a espera motivada por uma grande alegria pela vinda do Senhor. O próprio Jesus, antes de subir ao céu, quando nós observamos ali no Evangelho e também Atos dos Apóstolos, nós percebemos que ele fala da sua volta como se fosse repentina, porém, a curto prazo. Porém, esse dia e essa hora, ninguém sabe. Ninguém sabe, nem o próprio Jesus sabe. Somente o Deus Altíssimo e Soberano, Deus Pai, é que sabe o dia e a hora em que Cristo virá para buscar a sua igreja. Então, os irmãos da Tessalônica, eles tinham uma preocupação. Jesus vai voltar para buscar os seus. E aqueles que já morreram? O que será deles? Então, é sobre isso que Paulo escreve aqui no capítulo 4, dos versículos 13 a 17 de 1 Tessalonicenses, dando esperança aos mortos em Cristo, dando esperança para aqueles que morreram salvos através de Jesus Cristo. Lembrando que o nosso entendimento
escatológico, ou seja, o nosso entendimento das profecias do fim e da volta de Jesus, está com base na escatologia pré-limenista dispensacionalista, que crê que Jesus voltará em duas fases. A primeira fase de uma forma secreta para arrebatar a igreja e para a ressurreição dos mortos salvos em Cristo, e uma segunda fase, ele virá e todo olho o verá quando ele virá para salvar Israel durante a guerra do Armagedon, na grande tribulação. Então, o pré-milenismo dispensacionalista divide a segunda vida de Jesus em duas fases, né? Primeiro, o arrebatamento da igreja. Depois, Jesus vem visível para todos para salvar Israel. E o que isso tem a ver conosco nos tempos de hoje? Tem a ver porque esta é a principal esperança da igreja desde que Jesus subiu aos céus. Desde que Jesus ressuscitou, passou 40 dias na terra dando o testemunho da ressurreição, e depois ele subiu aos céus, e todos aqueles que estavam ali viram ele subindo aos céus e desaparecendo entre as nuvens. E 2 varões de branco apareceram ali para aquelas pessoas e falaram: varões galileus, por que vocês estão assim, né, atônitos, olhando para o céu? Esse Jesus que vocês viram subindo ao céu, um dia ele voltará da mesma forma, entre as nuvens. Então essa promessa também já está lá no início da Bíblia, no livro da Gênesis, quando houve a entrada do pecado, né? Quando Adão desobedeceu a Deus e ali entrou o pecado, e Deus fez uma promessa: da semente da mulher virá aquele que pisará a cabeça da serpente e ela o ferirá no calcanhar. É uma profecia da vinda do Messias, da vinda do Salvador. E cremos que o Salvador é Jesus, diante de todas as características apresentadas na Bíblia, mostrando as profecias da vinda dele e mostrando do que ele fez e do que assemelha nele com o Messias anunciado pelos profetas, né? Portanto, vamos então para a lição, verificar aqui os ensinamentos que nós temos para hoje para compreender por que da santidade do cristão nessa esperança pela vinda do Senhor Jesus. A paz também para o nosso irmão Oswaldo Schaefer, lá em Humaitá, Amazonas. Que Deus possa abençoá-lo grandemente, juntamente com toda a família, né, que sejam maravilhosamente abençoados. Amém? Vamos lá. A vinda de Jesus para buscar a igreja, ela será num piscar de olhos. Será muito rápido, né? Pisca seu olho aí. É nesse tempo que será a vinda de Jesus. E haverá 3 sinais, né? A voz do arcanjo anunciando, o soar da trombeta e um alarido de anjos, cânticos de anjos, né? Então, esses 3 sinais só serão percebidos no dia do arrebatamento da igreja. Esses 3 sinais só serão percebidos por aqueles que estiverem em santidade, por aqueles que estiverem em paz com o Senhor, em plena comunhão com o Senhor. Aquele cristão que na hora do culto está ali todo santinho, mas depois está ali cometendo um pecadinho escondido que ninguém está vendo, está fazendo aquela coisa errada ali que ninguém está vendo, nada passa despercebido aos olhos do Senhor. E essa pessoa, se Cristo voltar e ela estiver dessa forma, ela não perceberá os 3 sinais. A voz do arcanjo anunciando, o soar da trombeta e o alarido de anjos. Portanto, é necessário que o cristão esteja em santidade, que todos os dias nós estejamos esperando pela vinda de Jesus. No primeiro século, lá no início da igreja cristã, foi assim. Os primeiros cristãos esperavam pela vinda de Jesus todos os dias.
Na era da Reforma também foi assim, na era do grande avivamento pentecostal, e nos dias de hoje não pode ser diferente. Lamentavelmente, muitas igrejas e muitos pregadores estão ocultando esta mensagem. Estão muito aí focados em ganhar dinheiro, orar para ser abençoado, orar para ganhar isso, orar para ganhar aquilo. E o essencial na vida cristã é o destino da nossa alma. O essencial na vida cristã é a salvação do nosso corpo eterno, da nossa alma, né, do nosso espírito. Qual destino terá a nossa alma? Esse é o principal objetivo da fé cristã e não podemos perder isso de foco. Muito cuidado com essas teologias modernas, com esse oba-oba moderno, de shows, de espetáculos, de autoajuda, de motivação disso, motivação daquilo. A principal motivação do cristão deve ser estar preparado para a vinda de Jesus. A principal motivação do cristão deve ser estar preparado para subir ao encontro de Jesus no dia do arrebatamento da igreja. O arrebatamento ele também será em duas fases, né? Primeiro, os que morreram em Cristo, que são aqueles cristãos de fé que creram no Senhor Jesus, que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, que passaram pelo batismo da imersão, né, que é o batismo de mergulho. Esses, se estiverem mortos no dia do arrebatamento, ressuscitarão com um corpo glorificado, um corpo novo, um corpo diferente, não mais esse corpo aqui que adoece, que sofre, mas um corpo diferente, um corpo eterno. A outra, logo na sequência, também vai ser muito rápido, tudo muito rápido. Após a ressurreição dos mortos em Cristo, os que estiverem vivos em santidade também serão transformados e levados aos céus. Então será tudo muito rápido. Uma coisa que o cristão deve ter em mente e não pode esquecer: não dá tempo de se arrepender. Tem muitas pessoas que falam assim: quando Jesus vier, né, que eu ouvi a voz do arcanjo, que eu ouvi o soar da trombeta, e eu ouvi o alarido de anjo, eu vou me arrepender dos meus pecados, me entrego ao Senhor e subo para o céu. Só que vai ser tão rápido que não dá tempo para isso. Não dá tempo. Para começar, esses 3 sinais só serão percebidos por quem estiver pronto e preparado. Esses sinais só serão percebidos por aqueles que estarão prontos para subir para o Senhor. Portanto, estejam preparados como foram os primeiros cristãos. Estejam preparados como se fosse hoje. Amanhã estejam preparados como se fosse amanhã. E assim em diante. Viva preparado para o dia do arrebatamento. Vamos lá. Nessa lição, vamos descrever as principais fases do arrebatamento da igreja, vamos esquematizar a sucessão de acontecimentos após a descida do Senhor e estimar a doutrina da segunda vida de Jesus. A transformação dos salvos e o arrebatamento é um ato de um grande mistério de Deus. E que Jesus, na Bíblia, ele é citado, principalmente pelo apóstolo Paulo, como primícia da ressurreição. Foi o primeiro a ressuscitar. Ressuscitou com o corpo em glória, subiu aos céus e hoje está à direita do Pai, e o Espírito Santo está aqui conosco para nos convencer do pecado, para que haja arrependimento e perdão, para nos convencer que somos pecadores e precisamos de Cristo
para a nossa salvação, porque não há nenhum santo entre nós suficiente para garantir a sua própria salvação. Santo não é aquele que tem boas obras. Santo é aquele que é santificado pelo sangue de Jesus, ou seja, aquele que aceita a Jesus como Senhor e Salvador e se entrega a uma vida conforme ao Evangelho. Quando se fala em entrega uma vida conforme ao Evangelho, dá a sensação de uma vida monótona, de uma vida sem alegria, de uma vida cheia de restrições. Você não tem noção do que é o viver cristão. Você ainda não tem noção do que é uma entrega completa ao Senhor. É como diz a palavra, né? Tudo se passou e agora se faz novo. Tudo que era antigo não tem mais importância, não tem mais valor. Agora é uma nova vida, uma nova criatura, tudo se faz novo. Portanto, viva essa experiência de uma entrega total e completa ao Senhor e veja as maravilhas do Senhor na sua vida. Aqui na introdução da lição diz assim: a lição de hoje é de máxima importância para os nossos dias. Infelizmente, muitas igrejas já não se fala mais na volta de Jesus. O clima de euforia, ufanismo, triunfalismo e outros modismos tais levam as igrejas a menosprezarem a importância da volta do nosso Senhor Jesus. Portanto, procure congregar numa igreja bíblica. Lá na minha igreja eles abrem a Bíblia, então é uma igreja bíblica. Não, igreja bíblica é uma igreja que prega, segue e orienta os cristãos a seguirem a Bíblia. Não é abrir a Bíblia durante o culto, fazer uma leitura, fecha a Bíblia e a vida continua normal. Veja bem, o que é ser cristão? É ter uma grande transformação de vida. O que é ser cristão? É ser transformado, é ter uma vida nova, é ter uma vida diferente. Uma vida pautada pela palavra de Deus. Uma transformação que vem de dentro para fora e te faz uma nova criatura. As pessoas olharão para você, lembrarão do seu passado e até dirão: não é esse que fazia isso e isso? Não é essa que fazia isso e isso? Era, não é mais. Foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, foi lavada e remida pelo sangue de Jesus. Então, é uma grande transformação que só o Espírito Santo pode fazer. Uma mudança de vida que todos vão perceber e muitos não vão compreender. Mas esteja completamente focado no destino da sua alma, na meditação da palavra, e você vai ver as maravilhas de Deus. Parte 1 da lição. Acerca dos que já dormem. A ignorância acerca dos mortos. Capítulo 4, versículo 13 de 1 Tessalonicenses. O apóstolo Paulo usa o termo aos que dormem para se referir aos mortos. É um termo de menos impacto na linguagem, né? Uma coisa é dizer, fulano já dorme. Fulano dormiu no Senhor. E outra é dizer, fulano morreu. Dá aquela sensação de que acabou, que não tem mais, que não existe mais. Então, o que dorme, a qualquer momento acorda, não é isso? Então, há esperança. Então, Paulo usa um termo bem suave para se referir aos mortos e também para contextualizar com o ensino que ele daria aqui no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, para que as pessoas pudessem entender que os mortos salvos através de Jesus, que aquelas pessoas que morreram crendo que Jesus é o Filho de Deus, crendo que Jesus veio em carne, crendo que Jesus passou por aquela cruz inocente, substituindo cada um de nós pecadores, e crendo que aquela morte na cruz é suficiente para perdoar os nossos pecados, quem assim crê e crê que ele ressuscitou o terceiro dia e está vivo e reina, esse será salvo.
Se você assim crê e com a boca confessar, você será salvo. Portanto, esteja conforme a palavra. Leia e medite o Evangelho para que você possa entender o que é ser cristão, para que você tenha alegria nessa fé, para que você busque a santidade, para que você viva essa alegria da expectativa da volta do Senhor. Porque tem muitos quando falam Jesus vai voltar, a pessoa treme, né? A pessoa treme. Tem muitas pessoas que até perguntam assim, né? Como que eu vou saber se eu estou salvo? Uma resposta bem básica que eu dou é a seguinte: você tem medo da morte? A pessoa que tem medo de morrer, não que vai desejar a morte, não é isso. Você tem que ter o equilíbrio, a cautela de enfrentar todos os problemas, todas as dificuldades e esperar o cumprimento do teu ciclo natural da vida. O dia que você morrer, tudo bem. Então, tem muitos cristãos que perguntam, né, como que eu faço para saber se eu vou ser salvo ou não? Então, a minha resposta é bem básica. Você tem medo da morte? Porque quem tem medo da morte é porque não tem confiança do destino da alma. Quem tem medo de morrer é porque não está seguro do destino da alma. Porque os primeiros cristãos, eles enfrentavam o Império Romano de todas as formas para defender o Evangelho, para defender a fé. Eles morriam mortes cruéis, estrangulamento, eram decepados a fio de espada, enforcados, queimados vivos, mas não negavam a fé. O que é isso? Certeza de vida eterna. Quem é que vai ser queimado vivo e não reage? Quem é que vai ser degolado por uma espada e não reage? É quem tem certeza que está com Cristo. É quem tem certeza do destino da alma. Tá? Então, é uma resposta bem básica para compreender. Não que desejamos a morte imediata, mas na hora que ela chegar, quando chegar o tempo, que estejamos em paz com nosso Senhor. E podemos dizer como Jesus disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Amém? Certeza do destino da alma. Dormir é uma figura de linguagem empregada na Bíblia para exemplificar o estado dos mortos. Alguns crentes tessalonicenses tinham dúvida acerca dos mortos em Cristo, conforme o versículo 13 do capítulo 4. O mesmo fato aconteceu em Coríntio. Em 1 Coríntios 15, versículos 12 a 23, e 1 Coríntios 15, versículos 35 a 54, e ocorre ainda hoje em muitas igrejas. Em Tessalônica, vários crentes, por suporem que Jesus estava para voltar naqueles dias, achavam que os salvos, que já haviam morrido, não tinham mais esperança de ressuscitar. Então, por isso, Paulo escreve aqui o capítulo 4, nessa carta, chamando a atenção deles para a principal esperança do cristão. Aos Coríntios, Paulo escreve também sobre o mesmo tema e ele fala assim: se não crermos na ressurreição dos mortos, em vão é a nossa fé. Se não crermos na ressurreição dos mortos, o que vai valer essa fé? A nossa pregação está sendo em vão? O que nós estamos fazendo no cristianismo? É o que Paulo chama a atenção dos coríntios sobre isso. Portanto, a nossa esperança de vida eterna, de ser salvo por Jesus, é uma esperança que acende em nós também a certeza que, se morrermos antes do arrebatamento da igreja, no dia que esse fenômeno acontecer, no dia que Cristo virá para buscar a igreja e a igreja subirá ao seu encontro, o que vai acontecer? Os mortos, salvos em Cristo, ressuscitarão primeiro.
Depois, os que estiverem vivos também serão transformados e subirão para a presença do Senhor. Então, esse é o principal motivo da nossa fé. Essa é a maior das alegrias do cristão, esperar pela volta de Jesus. Se você nunca ouviu essa mensagem, se na sua igreja nunca ensinou sobre isso, está ocultando o maior privilégio do cristão. Estão escondendo o maior tesouro da vida cristã. Hoje todo mundo fala que vai todos para o céu. Deus é tão bom que não vai condenar ninguém. A Bíblia é muito clara que no dia do juízo final, Deus será o justo juiz. Ou seja, julgará com rigor. A palavra de Deus fala que no dia do juízo final, até os pensamentos serão revelados. As coisas ocultas serão reveladas. É o dia da grande vergonha. A palavra de Deus também fala que no juízo final haverá um grande pavor para aqueles que recusaram a Cristo, porque serão julgados para condenação eterna. Mas aqueles salvos em Cristo Jesus, esses não serão julgados para condenação, porque já foram julgados ali na cruz do Calvário e a sentença é inocentes. Inocentes junto com Jesus. Amém? Viva essa fé, viva essa esperança. Ainda acerca dos que dormem, diz aqui, né? Que não vos entristeçais. A viva esperança da vinda de Jesus afasta a tristeza, inclusive no que se refere à morte. O crente encara a morte com esperança. Jesus disse a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. A grande esperança do Senhor. A ressurreição dos mortos. Ali, quando Jesus ressuscitou Lázaro, Lázaro ressuscitou, mas depois voltou a morrer, porque ele não era a primícia da ressurreição. Aquele milagre ali da ressurreição de Lázaro e alguns outros milagres de ressurreição que aparecem na Bíblia foram realizados porque havia entre os judeus um debate acerca da ressurreição dos mortos. O grupo dos saduceus, o grupo dos saduceus, dos fariseus, dos zelotes, dos sênios, eles tinham visões diferentes a respeito da ressurreição dos mortos, né? Uns criam, outros não. Então, os milagres que Jesus realizou de ressurreição dos mortos foi para provar que é possível um corpo morto voltar a viver. Então, essa esperança, ele mesmo se tornou o primeiro, né? Porque ele foi sepultado depois daquela crucificação e ressuscitou ao terceiro dia. Deus o ressuscitou para que ele pudesse, então, ser o primeiro da ressurreição. E a ressurreição é a vitória contra a morte, né? A Bíblia fala que o último inimigo a ser vencido é a morte. E a morte só será vencida com a ressurreição. A doutrina da ressurreição, ela não é nova. Lá no livro de Jó, no capítulo 19, versículos 25 e 27, Jó já fala a respeito da esperança da ressurreição. E você ouve também no Antigo Testamento, em diversos momentos, esperança da ressurreição. Portanto, é uma promessa que vem desde o Éden, né, desde a queda do homem lá no Éden, uma promessa de restauração para a vida eterna. Então, é o grande amor de Deus para a humanidade, o grande amor de Deus. Então, aqueles que, no nosso tempo, aí é uma outra questão também, porque com cada aliança, Deus teve um tipo de promessa e havia-se um tipo de obediência e um tipo de juízo.
No nosso tempo hoje, que é o tempo da graça, aliança da graça ou nova aliança do Calvário, como queiram, a, a promessa de Deus é a salvação pela fé e não pelas obras, a salvação pela fé e não pela lei, através da morte sacrificial de Jesus naquela cruz. Ali naquela cruz, ele representava todos nós pecadores. Da mesma forma que lá no Éden, Adão, um único homem, representava toda a humanidade e o pecado dele teve reflexo em todos nós, na cruz do Calvário, Jesus, um único homem, representava toda a humanidade, pudesse a humanidade decair, a humanidade em pecado, ser perdoada e voltar a Deus. Esse é o grande amor de Deus revelado através de Jesus Cristo. Parte 2 da lição nos fala a ressurreição dos mortos em Cristo. Jesus morreu, capítulo 4, versículo 14 de 1 Tessalonicenses. A morte de Jesus foi o coroamento do plano de Deus para a salvação do homem prometida no Éden. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Por sua morte, Jesus justificou, deu-nos paz com Deus e acesso à sua graça salvadora. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Portanto, a salvação através de Jesus, para nós, é a grande conquista da fé, o grande privilégio da fé. Então, não esteja na fé cristã para tentar resolver os seus problemas momentâneos. Não esteja na fé cristã simplesmente para melhorar de vida. Esteja na fé cristã para salvar a sua alma. Porque tudo que você conquistar na terra, você não levará para o túmulo. Tudo que você adquirir na terra, você não levará para o túmulo. Portanto, busque a santificação, busque a salvação através de Jesus. Entenda essa doutrina. Coloque em prática em sua vida, para que você não se engane. Existem muitos aí prometendo salvação. Existem várias igrejas, pregadores, ensinadores, linhas teológicas, falando a respeito de salvação. Meios de salvar inventam. Vá pela Bíblia. A Bíblia é a revelação da palavra de Deus para nós. Vá pelo que diz na Bíblia, para que você não se engane, para que no dia do grande juízo você não tenha aquela grande decepção de dizer: eu imaginei que eu estava salvo e não estou. Fui enganado pela minha igreja, fui enganado pelo meu líder, fui enganado pela minha religião. Então já é tarde, já é tarde. A palavra de Deus em Romanos fala que ao homem compete morrer uma única vez. Depois disso vem o julgamento. Então depois de morto não tem mais o que fazer. Depois de morto não adianta mais apelar, fazer qualquer oração pelo morto ou qualquer coisa que não vai resolver mais. Somos julgados pelo que cremos durante a nossa vida. Então creia na salvação através de Jesus. Creia. A única forma de salvação é através de Jesus Cristo. Não é pelas obras, não é pela lei, não é por ser bonzinho demais, não é por ser isso ou por ser aquilo. Somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Vamos lá. Jesus ressuscitou. Então, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Se Jesus não houvesse ressuscitado, a nossa fé e pregação seria vãs. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17, o apóstolo Paulo fala sobre isso, e ele repete isso também na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 11.
Se Cristo morreu e não ressuscitou, o que vale essa nossa fé? Qual a importância dessa nossa fé? Então temos que crer que Jesus foi o primeiro a ressuscitar para a glória e nós também haveremos de ressuscitar através da nossa fé na salvação conquistada ali na cruz do Calvário. Na cruz, ele venceu o diabo, venceu o mundo, venceu o pecado e venceu todas as forças do mal. Na sua ressurreição, venceu a morte, conforme 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10. E nos deu a viva esperança, conforme 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. E foi feito as primícias dos que dormem, foi o primeiro a ressuscitar. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, os mortos salvos ressuscitarão também. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 diz assim: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Então, a condenação veio por um homem, Adão. O pecado veio por um homem, Adão. A salvação veio por um homem, Jesus. A decadência humana veio por um homem, e por atitude desse um homem, a desobediência a Deus. A salvação veio por um homem, Jesus. A obediência total a Deus. Obediência até a morte. E como prêmio, a ressurreição, a vida eterna. Louvado seja Deus. Parte 3 da lição: os mortos ressuscitarão primeiro. No dia do arrebatamento da igreja, isso está aqui bem claro, Paulo foi o apóstolo que mais falou sobre o arrebatamento da igreja. Os outros também falaram, mas o apóstolo Paulo foi o que falou de uma forma mais clara, que possamos compreender. A respeito dos mortos ressuscitarem primeiro, ele fala aqui da primícia da ressurreição, né? Ele fala que no abrir e piscar de olhos, Jesus virá buscar a igreja. Relembrando aquilo que falei ali no início da aula, na introdução. O arrebatamento da igreja vai ser muito rápido, é um piscar de olho. O tempo é esse aqui, ó. O tempo de um estalo de um dedo. Então não dá tempo para nada. Não dá tempo de pensar, não dá tempo de refletir, não dá tempo de pedir perdão, não dá tempo de perdoar ninguém, não dá tempo de avisar para as pessoas, né? Não dá tempo de dizer assim, espera só um pouquinho, meu filho e minha filha foram para a escola. Assim que chegarem, a gente faz uma oração aqui de reconciliação para poder subir para o céu. Não dá tempo. Meu marido está no trabalho, ele está desviado. Vamos esperar ele voltar para se arrepender, reconciliar e subir. Não dá tempo. Não dá tempo. O tempo é esse aqui, ó. Tempo de um estalo. Tempo de um piscar de olho. Portanto, o cristão deve estar preparado todos os dias. Por isso que quando pecamos, não temos que esperar chegar à noite para fazer a nossa oração e pedir perdão pelos pecados do dia. Quando pecamos, o Espírito Santo já nos convence do pecado imediatamente. E ali já temos que pedir perdão a Deus, pedir perdão às pessoas ofendidas e nos reconciliar. Porque se Jesus voltar nesse inteirinho de tempo, e aí como será? Como será? Então esteja preparado o tempo todo. Nada de mágoa, nada de rancor, nada de ira, nada de vingança, nada de ganância, nada de soberba, nada de conflitos. Viva em paz. Viva em paz. Viva em paz com o seu Senhor e viva em paz com as pessoas ao seu redor.
É claro que tem pessoas ao nosso redor que não merecem a nossa confiança. Tem pessoas ao nosso redor que não dá para confiar. Não podemos confiar. Não dá. Já provou de todas as formas que não é confiável. Então não dá para conviver, mas perdoa. O que é perdoar? É você se sentir livre daquela pessoa, livre daquele problema. É você não ficar remoendo. Se você fica remoendo, é porque ainda não liberou perdão. Se você fica remoendo, é porque ainda não está perdoado. Portanto, perdoa, libere perdão. Libere perdão. Esteja preparado. A qualquer momento, será rápido assim. Cristo virá nas nuvens. Os mortos ressuscitarão e subirão glorificados, ou seja, com um corpo diferente. Logo em seguida, os que estiverem vivos serão transformados e também subirão ao encontro de Jesus. Então não espere. Muitos falam assim, não, depois do arrebatamento ainda tem a grande tribulação, e na grande tribulação tem promessa de salvação. Tem. Tem promessa de salvação para 144 mil judeus. E para alguns cristãos desviados que irão se arrepender, que irão crer. Porém, não espere pela grande tribulação, que se hoje que somos livres para adorar a Deus, se hoje que somos livres para glorificar o Senhor e para confessar o Senhor, imagine no tempo da tribulação, que será uma perseguição cruel, será uma perseguição terrível. Muitos negarão, muitos negarão. Então, esteja preparado para o dia do arrebatamento. Os mortos subirão primeiro, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, está bem claro. Apocalipse também deixa bem claro. Alguns profetas falaram sobre isso, inclusive Daniel, Ezequiel, o próprio Isaías, né? Muitos falam de uma forma codificada, mas fala de uma esperança de vida eterna. Esperança de um tempo futuro, esperança de ressurreição. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Capítulo 4, versículo 16 de 1 Tessalonicenses. Quando Jesus se despediu dos discípulos e foi subindo aos céus, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes subir. Atos capítulo 1, versículos 10 e 11. Portanto, da mesma forma que os galileus que estavam ali naquele momento viram Jesus subindo aos céus e desaparecendo entre as nuvens, da mesma forma, no dia do arrebatamento da igreja, aqueles que estiverem salvos em Cristo ouvirão os 3 sinais: voz do arcanjo, soar da trombeta e o alarido, o cântico dos anjos. Somente os salvos em Jesus perceberão esses sinais. Tá? Não caia nessa conversa de que quando soar a trombeta e Cristo vier, aí você se arrepende. Não é como um avião. O avião você vê ele pequenininho, aí vê ele aproximando, até aterrissar. Não, é muito rápido. É assim, ó. Então precisamos estar preparados, precisamos estar prontos para o dia do arrebatamento da igreja. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os mortos em Cristo também perceberão a voz do arcanjo, o soar da trombeta e o alarido de anjo, e ressuscitarão e subirão ao encontro do Senhor.
Logo na sequência, em fração de milésimos de segundo, os vivos também subirão. Então, vamos lá. Sobre ainda porque o mesmo Jesus descerá dos céus. Jesus virá com alarido. O que é alarido? O cântico de anjos. O soar do cântico angelical. Então haverá ali uma celebração angelical, né? Ele virá cortejado pelos santos e por aqueles que, pelos anjos, pelo arcanjo, enfim, ele virá cortejado por seres celestiais. Amém. Jesus virá com a voz do arcanjo e com a trombeta. Então, uma voz potente anunciando, ele vem. Uma voz potente anunciando a vinda de Jesus. Uma voz intensa chamando que Jesus está voltando. E a trombeta era um instrumento sonoro, tipo uma corneta, que era usado pelos hebreus para chamar para uma grande reunião ou para chamar os hebreus para a guerra. Ou seja, um toque de despertamento, um soar de despertamento. Estejam atentos para ouvir a trombeta de Deus. Quando ouvir, é Jesus voltando. E suba para a glória com o corpo glorificado. O corpo glorificado ele é tão leve que ele vai flutuar ao encontro de Jesus. A vinda de Jesus é um mistério conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Nem o próprio Jesus sabe o dia e a hora. Fico vendo na internet quantas mentiras, quantas distorções. Pessoas dizendo que, fazendo cálculos para a vinda de Jesus, fazendo contas para o dia que Jesus vem, para o ano que Jesus vem. Fuja disso, fuja disso. A palavra de Deus é clara, nem o próprio Jesus sabe o dia e a hora. Somente o Deus Altíssimo. Somente o Deus Altíssimo. Quando chegar o momento e a hora, o próprio Deus vai dizer para Jesus, desça e busque a sua igreja. E Jesus se levantará do trono e virá. E virá. Desde o primeiro século, os cristãos esperam. E por que ainda Jesus não veio? Porque ainda não foram salvos todos aqueles da promessa. Ainda não foram alcançados todos aqueles da promessa. Por isso, a principal missão da igreja tem que ser o evangelismo. A principal missão do cristão deve ser pregar o evangelho. Anunciar o evangelho. Porque quanto mais demorar para evangelizar o mundo, para fazer missões, mais demorará a volta de Jesus e mais pessoas se perderão. Portanto, evangelize o mais rápido possível. Evangelize com mais intensidade para que haja salvação, para que haja o despertar daqueles que são escolhidos, que fazem parte dos predestinados, para que sejam, então, eleitos de Deus. Quarta parte e última parte da lição, os vivos serão transformados. Vamos ver como assim. A transformação dos santos. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, o apóstolo Paulo escreve assim, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Então, algumas trombetas já estão soando, algumas trombetas já estão sendo tocadas, e muita gente não está percebendo. Muitas trombetas estão soando, muitas trombetas estão tocando, e as pessoas não estão percebendo. Que trombetas são essas? Aumento da fome
aumento da violência, aumento de guerras, aumento de conflitos, aumentos de problemas familiares, aumento de pestes, doenças, enfermidades, a reação da natureza, calor aonde fazia frio, frio aonde fazia calor, chuva demais onde não chovia, chuva de menos onde não chovia. São trombetas que estão sendo tocadas. São as trombetas do Apocalipse sendo tocadas. E muitos não estão percebendo. Estão desatentos. A última trombeta é a que anunciará a vinda de Jesus. Portanto, esteja atento já, desde já, para as profecias ali de Mateus capítulo 24, para as profecias que estão no livro de Apocalipse, para as profecias reveladas pelos profetas ainda lá no Antigo Testamento, pelas profecias anunciadas por Jesus, anunciadas pelos apóstolos. Esteja atento, não se engane, não se iluda com essas novas religiões, com esse novo cristianismo. Agora, os gospels estão dizendo aí, né? Não, a igreja tem que mudar, a igreja tem que renovar, a igreja tem que acompanhar a evolução dos tempos, a Bíblia deve ser reescrita, readaptada. O que a Bíblia fala? Ai daquele que mudar pelo menos um pingo no i ou um tio, né? Um sinal na palavra. Ai daquele. Também diz, né? Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. A palavra de Deus é única. A palavra de Deus é única. Não caia nos enganos do novo cristianismo. Não caia no engano das novas revelações de fé. Não caia no engano. Tá? Não seja iludido. Permaneça conforme o Evangelho do Senhor. Permaneça conforme a palavra de Deus. Vamos lá. Então, o corpo físico imortal, formado por tecidos, células, sangue e outros elementos, será transformado num corpo glorioso, diferente, que não morre, que não adoece, que não sofre, que não padece. Acabará toda dor, todo sofrimento, acabará toda tristeza, acabará toda lágrima. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49, e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Assim como hoje nós temos a imagem do terreno, do que é Adão, daquele que nasceu em terra, né? Adão, hoje a nossa natureza é semelhante do Adão, a partir do arrebatamento teremos a natureza de Cristo, a natureza celestial. O arrebatamento da igreja nas nuvens, capítulo 4, versículo 17 de 1 Tessalonicenses. O arrebatamento da igreja será repentino. Nunca esqueça disso, ó. Rápido assim. Nunca esqueça disso. Não haverá mais tempo para a pessoa consertar com o Senhor. Não haverá tempo para a pessoa se arrepender, fazer uma reconciliação, uma oração ali de reconciliação. Não dará tempo. O pai não poderá avisar ao filho ou à filha. A mãe de igual forma. O filho não poderá avisar ao pai que Jesus está chegando. O esposo não poderá confiar na preparação da esposa, nem a esposa na do esposo. Cada um tem que estar pronto, pois o arrebatamento será num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios, capítulo 15, 52. Tem muitas pessoas que ficam assim, né? Não, deixa meu filho, minha filha viver a vida deles. Mais para frente, ele vem para o caminho do Senhor. E se não der tempo? E se Cristo voltar antes? Ah, meu marido está assim, minha mulher está assim, meu pai está assim, minha mãe está assim. Deixa. Um dia eles vêm para o Senhor. E se não tiver tempo? E se o arrebatamento acontecer agora?
Se o arrebatamento acontecer daqui 1 hora, se o arrebatamento acontecer amanhã, será que dá tempo? Então, pregue o evangelho hoje, chame o pecador para o arrependimento hoje, oriente para a santificação hoje, enquanto há tempo. O encontro com o Senhor nos ares, capítulo 4, versículo 17. Na primeira fase da volta de Jesus, ele se encontrará com a sua igreja nos ares. Seguindo-se de imediato o tribunal de Cristo, Romanos 14, 10. E as bodas do Cordeiro, Apocalipse capítulo 19, versículo 7 e 9. Então, a Bíblia fala em 2 julgamentos. Então, tem muita gente que confunde isso. Por isso que tem gente que fala, todo mundo vai ser salvo. O primeiro julgamento, que é o tribunal de Cristo, esse julgamento ele é para premiar aqueles que foram úteis no reino de Deus. Os pregadores, os evangelizadores, aqueles que cuidavam do templo, que limpavam, que cuidavam do jardim, da manutenção, aqueles que oravam pelos enfermos, aqueles que oravam pelos atribulados serem libertos, aqueles que oravam por milagres. Então haverá premiação para todas essas pessoas. É como hoje, né? Entrega-se medalha aí para quem vence, para quem ganha. Quem é primeiro colocado ganha medalha de ouro, quem é segundo colocado medalha de prata, terceiro colocado medalha de bronze. É mais ou menos assim, né? Então, o tribunal de Cristo é um julgamento para premiação dos salvos, e serão premiados de acordo com o que fizeram para o reino de Deus, e não pelo que fizeram para ele mesmo, ou fez aí para se aparecer, ou fez por vaidade, não. É aquilo que fez para o reino, aquilo que fez para a obra de Deus. Então haverá premiação àquele que foi contribuinte, né, dizimista, ofertante, para aquele que orava por enfermos, por aquele que orava pelos atribulados, aquele que pregava a palavra, aquele que convidava as pessoas para Cristo, aqueles que incentivavam as pessoas na fé. Haverá premiação para todos, recompensa para todos. Então esse é o tribunal de Cristo. E o juízo final, que é um outro julgamento que aparece em Apocalipse, o juízo final, ele é um julgamento completo. Esse julgamento vai levar em consideração até os pensamentos, as coisas que fizerem oculto, as coisas escondidas. Portanto, é um julgamento para condenação eterna ou para salvação eterna. Qual é a diferença? Aqueles que morreram sem Cristo não têm como chegar diante de Deus e falar: Deus me perdoa, eu me arrependo. Não haverá mais arrependimento diante do tribunal, diante do juízo final. Também não haverá inocente dizendo: eu não sabia. Hoje nós estamos pregando e dizem que somos loucos, dizem que somos alienados, falam que somos exagerados, falam que somos fanáticos, falam tudo isso. E estão por aí nas suas festas, nas suas baladas, nas suas bebedeiras, nos seus vícios, nas suas orgias, nos seus pecados, nas suas mentiras, nos seus enganos. Santificai-vos, purificai-vos. Seja santo porque ele é santo. Purificai-vos. Se abstenha do mal, se afaste do mal. Se afaste de tudo que é pecado, de tudo que é carnal. E seja um espiritual. E seja um espiritual. Para que você não recaia no engano da falsa fé, no engano da falsa religião, no engano da falsa pregação. Esteja preparado, como se Cristo fosse voltar hoje. A vida cristã, ela proporciona alegrias imensas. Você não precisa se alegrar no mundo. Você não precisa buscar no mundo. E também não permita que a sua igreja traga o mundanismo para dentro. Misture as tradições, misture as coisas. Não permita, não permita. Combata isso. Estaremos sempre com o Salvador.
Este é o estado eterno de bem-aventurança da igreja. Tudo será sublime, maravilhoso e real para todo sempre. A palavra de Deus assegura-nos, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, versículo 18, 1 João, capítulo 3, versículo 3, nos consola com essa esperança de estarmos para sempre com nosso Salvador, de viver para sempre no lugar de paz, justiça e alegria. Viver para sempre no reino que Cristo preparou para nós, no novo reino, no novo lugar. Não mais numa terra decaída em pecado, não há mais numa terra destruída pelo pecado, mas num novo reino, um reino de paz, justiça e alegria. Amém? Estamos concluindo a lição, que Deus possa te abençoar grandemente, né, com essas palavras. A conclusão aqui diz assim: a igreja espera a qualquer momento a volta de Jesus para levá-la à glória celestial. Os mortos ressuscitarão primeiro e subirão ao encontro do Senhor nos ares. Logo em seguida, os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar-se com Ele nos ares. Portanto, estejamos prontos. Ore ao Senhor, peça a Deus para abrir o seu entendimento, porque tem muitas pessoas achando que estão no plano da salvação e não estão. Existem muitas e muitas pessoas achando que são cristãos autênticos e não são. Portanto, ore a Deus para abrir a tua mente, abrir o teu entendimento. Religião nenhuma salva, quem salva é Jesus. Igreja nenhuma salva, quem salva é Jesus. Mas você precisa estar lá para ouvir a palavra. Você precisa estar lá para glorificar Deus. Você precisa estar lá para se motivar na fé, para que não esfrie, para que não caia, para que não desvie, para que esteja firmado e motivado. Busque entender o reino de Deus. Busque entender o reino dos céus. Busque compreender os mistérios a serem revelados. Não seja enganado, não fique na ilusão de uma fé moderninha, de uma fé nova, de uma salvação de qualquer maneira. A salvação é só por Jesus e é uma entrega completa. Não é só você sair falando, eu creio, eu creio, eu creio. Não, não é só isso. Você tem que falar e vivenciar. Busque entender, converse com Deus. Fale com Deus. Se eu estiver errado, se eu estiver enganado, abra o meu entendimento. Porque a palavra de Deus fala que Satanás, o príncipe desse mundo, cegou o entendimento de muitos. E as pessoas acham que estão entendendo, acham que estão compreendendo, acham que estão certos. Portanto, orai para que Deus abra o seu entendimento para a salvação. Não é para ser inteligente, não é para ser rico, para ser próspero, para isso, não, para que abra o seu entendimento para a salvação. Essa é a maior das nossas esperanças. Reveja essa mensagem completa, reveja esse estudo, é muito importante. É a principal mensagem, é a principal esperança do cristão, o arrebatamento da igreja. Veja com detalhes todas essas referências bíblicas que nós passamos aqui. Eu vou salvar aqui e você vai para a Bíblia, vai revendo cada referência bíblica que falamos aqui, você vai lá e veja para que você possa estar certo da sua salvação. Amém? Deus seja louvado. Pai amado, bendito, soberano, queremos aqui agradecer por esse momento, pela sua palavra, queremos agradecer por revelar a nós a sua grandeza e o grande mistério da salvação. Se estivermos errado, abra o entendimento. Se estiver, Pai, oculto na cabeça da pessoa, se não entrou ainda na mente dessa pessoa,
abra o entendimento, para que não se engane, para que não seja iludido com falsa fé, com falso plano de salvação. Porque a tua palavra ela é única e ela é eficaz. Clamamos e pedimos, meu Deus, que a fé se abra, que a mente se abra e que haja conhecimento da sua vontade. É o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. A paz seja com todos. Amém.